Amém, amados? Abba Pai, graça eterna, paz eterna. Nosso tema é a genuína graça eterna. É o nosso tema. Amém? Glória a Jesus. A genuína graça eterna, a graça de Deus, graça, favor que nós não merecemos, graça eterna de Deus. Amém, amados? Amém. Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, vamos ler o versículo 16 e 17. Deixa a tua Bíblia aberta e vamos orar. Vamos pedir a revelação da graça eterna. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, como o Senhor sempre tem feito, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa meu coração, usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai, enche-nos da tua graça, do teu poder, para que possamos cada dia estarmos firmes para declarar que a honra e a glória te pertencem. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, amém, amados? Amém. A palavra de Deus diz, aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue. Portanto, vamos frisar bem. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Olha que palavra maravilhosa para nós. Que palavra maravilhosa para a igreja eleita, predestinada. O apóstolo Paulo, ele ministrando, ele ensinando, o apóstolo da graça eterna, ele ministrando para a igreja de Colosso, aqui na sua epístola, capítulo 2, e o versículo 16 e 17 que nós lemos para iniciar, ele diz assim, irmãos: portanto, ninguém pode nos julgar por aquilo que nós comemos ou por aquilo que nós bebemos, ou por causa de dias de festa ou de lua nova, ou dos sábados. Então, irmão, nós sabemos, nós temos a nossa consciência liberta, nós não guardamos sábado, nós não guardamos domingo, todos os dias é dia de adorar a Deus. Amém? Todos os dias é dia de adorar a Deus. Por quê? Porque nós adoramos em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus na faculdade, nós adoramos a Deus na feira, nós adoramos a Deus no posto, no postinho da comunidade. Aonde a gente chegar, a gente adora a Deus. Adora a Deus como? Pulando, gritando? Não. A gente adora a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Porque não adianta pular, não adianta gritar na congregação e chegar na rua, comprar e não pagar. Chegar na rua, chegar aí fora, dar mau testemunho. Então isso não adianta, irmãos. Então a adoração a Deus é em casa, é na rua, como diz o outro,
na casinha de sapê, é em todo lugar. Então o apóstolo Paulo diz para a igreja de Colossos: olha, ninguém pode julgar vocês, nem a mim, nem vocês. Portanto, ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês deixam de comer. Irmãos, nós não temos esse negócio de dizer: eu só como isso, eu como o que Deus botar na mesa. Amém? Se Deus botou carne, eu como carne. Se Deus botou peixe, eu como peixe. Se Deus botou verdura, eu como verdura. Se Deus não colocou nada, eu não como nada. Amém? Mas sempre Deus vai colocar, irmãos. Porque a Bíblia diz, o salmista ele empresta a sua boca para Deus falar. Ele diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem sua descendência me diga o pão. Então, irmãos, o que Deus colocar na nossa mesa, nós comemos. Amém? Ah, porque a Semana Santa Deus colocou carne, venha. Ah, Deus colocou peixe, venha. Amém? Amém. Nós comemos, ninguém pode nos julgar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Porque tudo isso é sombra, tudo isso é religiosidade. Amém, irmãos? Olha aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou lua nova, ou dos sábados. 17. Que são sombra das coisas futuras. Isso tudo é sombra. Sombra, irmão. Aqui da minha sombra. Aqui não é o verdadeiro. Aqui da minha sombra. O verdadeiro está aqui. Então a sombra não é você. Então isso são sombras. Isso não tem poder nenhum. Não é? Porque é sombra. Toda a lei a lei, carne e sangue era feita através da sombra. Através do transitório. Transitório é passageiro, irmão. Toda a lei era transitória. Transitório quer dizer passageiro. Tudo que foi feito na lei era transitório, era passageiro. Porque o próprio Deus, ele vinha à terra e ele mesmo ia ser o cordeiro, ele mesmo ia para a cruz, ele mesmo ia fazer uma única oração para sempre. Então tudo que a lei oferecia era sombra. A lei veio em glória, veio, mas era transitória. Por que era transitória? Porque dependia de homens, dependia de animais, levar animais para sacrificar, dependia de homens. Aí o próprio Deus vem à terra, assume o corpo, o verbo se fez carne, assumiu o corpo, e ali ele se entrega à sua criatura, que a morte é criatura de Deus, tudo Deus criou. Ele vence a criatura dele, vence a morte. Ele mesmo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Então ele vence a morte, e ali ele nos dá a vida eterna. Tetelestai de Deus. João 19:30, tetelestai. Então, dando continuidade, versículo 18 diz: ninguém vos domine, ninguém, irmão, ninguém. Mesmo se um anjo descer do céu, porque Deus não vai permitir. Deus dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger. Mas Deus não vai mandar um anjo do céu para fazer você crer em outra coisa. Não. Porque o fundamento, a igreja de Cristo, a igreja predestinada de Cristo está alicerçada, fundamentada, primeiramente na oração. Falar com Deus, a oração é falar com Deus. Se Deus não nos der, como é que a gente vai entregar? A revelação, que é a oração, falamos com Ele, primeiramente louvamos, agradecemos a Ele, somos gratos a Ele, primeiro louvamos, adoramos a Ele exclusivamente, só a Ele é digno de toda honra, toda glória. Louvamos, depois oramos, e depois vem o quê? O momento da palavra, a palavra da graça eterna, a palavra que nos ensina, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós somos cristão bíblico, nós não somos cristão na tradição. Ah, porque a tradição diz isso, não me interessa. Me interessa o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Nós não cremos em tradição. Nós cremos no que está escrito. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. Amém? Olha aí.
ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém, irmão, ninguém. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode deixar que ninguém venha nos dominar. Nos dominar com heresias, nos dominar com tradicionalismo, porque meus pais viveu assim, meus avós, meus ancestrais. Não, irmão. Nós, se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. Amém? Então ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, cadê? 6, 7. Com pretexto de humildade, cadê? Aqui. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-vos em coisas que não viu. Irmão, como é que a gente pode acreditar em coisas que não viu? Aí alguém pode dizer, vocês não vê Deus. Nós não precisamos ver Deus. Nós cremos no que Ele fez. Porque se a gente cresce, não era evangelho, era religião. Porque religião tem que ver, religião tem que pegar. Nós não vemos, mas cremos. Ele está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus fez começou antes da fundação do mundo. Nós não estávamos aqui, mas o Espírito já estava. Por isso que a palavra diz que Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós não estávamos aqui. Não existia humanidade, não existia seres humanos na terra, mas existia um Espírito. Aí o próprio Deus faz um corpo, cada um nos dá um corpo e coloca o seu Espírito. Ele não se engana. Se ele te deu um corpo de mulher, você é mulher. Se ele te deu um corpo de homem, você é homem. Deus não se engana, irmão. O homem se engana, mas Deus não se engana. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Então a gente não pode deixar que ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se com coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Tradição é sua carnal compreensão. Tradição é compreensão de homens. O homem disse vai ser assim, mas não é como o homem quer, é como Deus quer. Tradição é o quê? É compreensão de homens. Então a gente não pode andar pela tradição. A gente não pode andar por aquilo que vemos. Nós temos que andar por aquilo que cremos. Nós cremos no maravilhoso. Nós cremos no conselheiro. Nós cremos no Deus forte. Nós cremos no Pai da eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória. Nós somos criacionistas. Nós cremos na criação de Deus. Nós cremos na criação de Deus. Foi Deus que criou o homem. Foi Deus que criou a mulher. Foi Deus que criou os céus e a terra. Não foi o Big Bang. Não foi uma mistura. Não foi... Não, irmãos. Charles Darwin está totalmente equivocado. Tudo tem a mão de Deus. Tudo que se fez foi através de Deus. Foi Deus que fez, e sem Ele nada seria feito. Amém? Então nós cremos no poder total, absoluto de Deus. Ninguém ajudou Deus, irmão. Haja luz, pelo poder da palavra de Deus. Haja luz, houve luz. Tudo através da palavra de Deus. Deus disse, haja e houve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que Ele vem à terra, assume o corpo, se entrega na cruz
e compra a sua igreja, compra os seus filhos, paga com o seu sangue precioso, e hoje estamos salvos, salvo uma vez, salvo para sempre. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. 19 diz assim: e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pela sua junta e ligadura, vai crescendo em aumento de Deus. Olha aí, tudo formado, criado, gerado, conforme aquilo que Deus determinou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Versículo 20 diz: se pois estáis mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vós carrega ainda a ordenança como se vivesse no mundo. Olha aí, irmão, nós com certeza nós cremos nisso, que lá na cruz Jesus tirou todo o rudimento. Jesus lá na cruz, toda maldição, tudo aquilo que era contrário, ficou lá na cruz. Condenação, humilhação, ficou lá na cruz. E como hoje a gente vai viver como se Jesus não tivesse morrido na cruz? Como hoje a gente vai viver ignorando o que aconteceu na cruz? Não, irmão. Nós temos que pregar o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz limpou, tirou a condenação da sua igreja, santificou, salvou, justificou. Única obração lá na cruz, aperfeiçoou para sempre os que são seus. Não todos, né? Aqueles que são seus, a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ainda na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, ou epístola à igreja de Coríntios. Olha o que é que diz na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Glória ao nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 3:17. 2 Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Nós somos libertos, irmãos. Agora não podemos confundir liberdade com libertinagem. Porque libertinagem é o que a religião faz. Salta, pula no carnaval, depois volta, né? Zomba de Cristo, coloca pessoas, objetos no lugar de Cristo. Amém? Isso é libertinagem. Isso não é devoção. Isso não é adoração a Deus. Então, nós temos que entender, compreender que Deus é Espírito. Olha aí. Deus, o nosso Deus, Ele é o quê? Ele é Espírito. Deus é Espírito. Como o Espírito não tem corpo, como o Espírito não tem corpo, Ele teve que assumir um corpo, né? Assumir um corpo, para que aquele corpo ele fosse torturado na cruz, fosse morto na cruz, para salvar a sua igreja, para toda a condenação da igreja, tudo aquilo que era ao contrário para a igreja, através do sangue dele, a igreja de Cristo predestinada fosse limpa, fosse purificada, santificada para sempre, de uma vez por toda, porque todo o sacrifício da lei era transitório, toda a lei era passageira, tudo que se fazia na lei era paliativo, não tinha durabilidade, mas o sacrifício de Jesus foi eterno, foi para sempre, jamais ele não vai morrer novamente na cruz, porque foi com uma única obração
que Ele santificou, aperfeiçoou, salvou a sua igreja para sempre. Aleluia! Amém. Glória ao nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Jesus é Espírito. Glória ao nome de Jesus. João 14, livro histórico de João. João capítulo 14. João capítulo 14. E o verso de número 26. João 14, 26. Livro histórico de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus dizendo aqui, olha, eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou me entregar à morte, eu vou morrer porque eu tenho que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e a minha igreja ressuscitará comigo, mas não ressuscitará a mesma, ressuscitará santa, limpa, purificada, salva, liberta. Glória a Deus. Sem a morte de Jesus, nada disso teria acontecido, mas com a morte de Jesus Cristo, tudo isso foi possível. Aí ele diz, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se atemorize. Então ele está dizendo aqui, Jesus está preparando os seus discípulos, Jesus está preparando a sua igreja para sua morte lá na cruz. Ele vai dizer, olha, vocês não se perturbem, vocês não vão ficar só, vocês nunca tiveram só, e vocês não vão ficar só. Quem está com Cristo não está só, irmãos. Nós temos o Deus poderoso, nós temos o Deus maravilhoso, nós temos o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Olha, eu falei no princípio, veja em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como eu falei em princípio, como eu falei no começo de tudo. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus, Abba Pai. Gênesis, criação, começo de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: 1 e 2. No princípio criou Deus, Deus que criou. Aqui não está dizendo que foi uma coincidência, que foi um Big Bang, que não sei o que, isso é heresia. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo certinho, céu e terra, alto e baixo, homem, mulher, mulher, homem. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O próprio Deus, ele se movia através das águas, através do vento, através do trovão, porque Deus é Espírito. Como é que um Espírito poderia sentir dores? Como é que um Espírito poderia sentir o que nós sentimos? Por isso que Deus coloca em prática o seu plano glorioso de salvação eterna.
Ele já havia escolhido, predestinado. Nós vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para Efésios capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deus havia escolhido, predestinado. Deus Espírito havia escolhido, predestinado. Vamos provar na Bíblia. Está na Bíblia, nós cremos. Se não tivesse, nós não criamos. Nós somos cristão bíblico. Nós cremos no que está escrito. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, olha aí. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, ele elegeu, ele escolheu, ele predestinou nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos a igreja dele, santa, santo e irrepreensível diante dele, em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 8, daqui a pouquinho eu vou parar, porque muita informação aí, é bom assimilar pouca informação, porque quem está em casa, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir pela manhã, tarde ou noite, através do YouTube, vai assimilar, né? Porque muita informação não dá para assimilar. Então é importante assimilar, é importante comer devagarzinho, mastigando, degustando, comendo devagarzinho. Se você comer ligeiro, você se entala. Então você tem que comer devagarzinho. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, 29 e 30. Porque os que dantes é antes, conheceu, porque aos que Dante conheceu. Então Deus nos conheceu. A gente não tinha nem forma, não tinha corpo, não tinha nada, Deus já conhecia. Porque a palavra nem saiu a boca, Deus já sabe. A gente nem falou ainda, Deus já sabe o que a gente vai falar. Eu não tinha nem começado o culto, não tinha nem pregado ainda, Deus sabia. Deus já sabe qual louvor nós ia louvar. Deus já sabia qual palavra ia ser ministrada, porque foi dele que deu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele toda a adoração. Olha aí. Romanos 8, 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem o quê? Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a sua imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, hermanas. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aqueles que ele escolheu, elegeu, predestinou, ele chamou. E aos que chamou, a estes também, os filhos, a igreja, justificou. Nós fomos justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou. A igreja de Cristo está glorificada. A igreja de Cristo está salva uma vez, salva para sempre. A igreja de Cristo está perfeita. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia. Gálatas capítulo 5 diz, olha aí, Gálatas capítulo 5 diz: estais, pois, firme na liberdade
com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo de jugo de escravidão, de servidão. Nós estamos livres, porque quem nos livrou, quem nos libertou, quem fez a obra completa, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Efésios 2,8 diz: porque pela graça, graça é favor que nós não merecemos, graça é presente de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom, é presente de Deus. O 9 diz: não vem das obras, não vem do sacrifício, não vem de passar a noite no monte, não vem de subir a escadaria, não vem de se torturar, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque todo homem quer se gloriar, né? Está vendo aquele muro ali, irmãos? Está vendo aquele muro de porcelanato ali? Foi eu que fiz. Todo homem quer se gloriar. Está vendo aquela pintura ali? Foi eu. Né? O homem, ele tem esse... Quando fala homem e mulher, ele tem essa forma de exaltação. É a carne, irmão. É a carne. Porque a carne é corruptiva. Essa carne para nada presta. Essa carne veio do pó, para o pó vai voltar. Então o homem tem isso. Por isso que a religião é carne e sangue. A religião, o homem diz: eu ganho muita alma, eu sou ganhador de alma. Na religião o homem diz: eu canto muito, eu prego muito, eu sou bacharel em teologia, eu sou semideus, eu sou mestre em divindade. Por isso é religião. Religião, eles procuram os melhores lugares. Eu sou, eu posso, eu tenho. Aí vem simplesmente uma pandemia. Aí não tem eu posso, eu não tenho nada. No entanto, o homem é abatido. O homem não pode nada, irmão. O homem é frágil, é pó, é cinza. Sem Deus não somos nada. Agora com Deus, irmãos, com Deus somos mais do que vencedores. Está escrito em Romanos 8,37. A igreja de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos amados, glória a Deus. Vamos ler mais dois textos aqui para nós encerrarmos. Glória ao nome de Jesus. Romanos capítulo 9. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 9, versículo 25. Nove, 25, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 25, diz assim: como também diz, 9, 25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Deus chamou aqueles que não eram seu povo. Quem era o seu povo, irmão? Quem era o seu povo? Seu povo eram os judeus. Mas o que é que Deus diz aqui? Que depois que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, não ia ter judeus, não ia ter grego, não ia ter gentios, porque a escolha ia ser de Deus. Era Deus que ia escolher.
é a vontade perfeita de Deus. Olha só. Como também diz Oséias, profeta Oséias profetizando a palavra de Deus: chamarei meu povo que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, e aí serão chamados filhos de Deus vivo. Aqueles que não era, foi chamado, foi escolhido, foi chamado filho de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo, o remanescente que será salvo, o remanescente que foi escolhido, a igreja de Cristo que foi predestinada, a igreja de Cristo que foi escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Esta igreja está aqui, parte desta igreja. Igreja não é paredes, igreja não é catedrais, são simplesmente pó cinza, são simplesmente mármore, algo feito por mão de homem, arquiteto. A igreja de Cristo é os eleitos reunidos exclusivamente no nome dele. Isto é a igreja. Uma pessoa só não pode dizer que é igreja. Uma abelha só não é colmeia. A colmeia é várias abelhas. Várias abelhas formam uma colmeia. Então um crente em Jesus, é importante frisar, crente em Jesus, porque tem muito crente, uns confiam em carro, outros confiam em barro, outros confiam em gesso, outros confiam em madeira, outros confiam numa vaca, outros confiam em Alá, outros confiam em Buda, outros confiam em Maomé, outros confiam em Allan Kardec. Tudo já morreram. Nós confiamos em Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e reina eternamente. Amém? Então, aonde está várias pessoas que creem em Jesus Cristo, ali está a igreja, comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por este estudo, te agradecemos por esse ensinamento, te agradecemos, Pai. Sairemos daqui, iremos para nossas casas, nossos lares, debaixo desta graça, confiando, crendo cada dia mais, crescendo neste conhecimento, na graça e no conhecimento da verdade. Pai querido, despede a tua igreja debaixo da tua graça, debaixo da tua paz. Que o grande amor de Deus Pai, que as divinas consolações do Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, seja abundante na tua vida, na minha, na nossa vida, desde agora e para todo sempre. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Vai debaixo desta graça, vai debaixo desta paz. Amém. E a igreja diz: graças a Deus, graças a Deus.